Agora está pronto, Boa. João. Já ouvi um barulho que avisam agora, né, que está sendo gravado. A chamada está sendo gravada. Bom, obrigado, Juan. Bom, boa tarde a todos. A aula de hoje é a aula de número 9 e nós vamos falar sobre tópicos, né, relacionados à reta de óleo. Eu elenquei alguns tópicos aqui, anotei, fiz algumas anotações com o link dessa alguns links do GeoGebra, eu vou mandar aqui no chat, dessas anotações. Bom, eu vou falar, minha ideia é comentar sobre alguns comandos, alguns deles nós já vimos, falamos um pouquinho, porque ele já foi usado em outro contexto, na verdade foi usado no mesmo contexto dessas construções, mas aqui a gente pretende ficar um pouco mais detalhista na utilização desses comandos e introduzir outros comandos. O comando que nós já vimos é o comando sequência, mas nós temos outros comandos como, eu esqueço o nome disso, nivelar, como comando nivelar. O nivelar é a tradução desse flatten. Vejo isso como um procedimento de pegar uma matriz e achatar, mas eu vou comentar sobre isso em mais detalhe. E nós temos o comando empacotar, unique, empacotar. Bom, por enquanto é só aqui. E aí depois teremos algumas outras discussões relacionadas a essas questões da reta de Euler. Algumas coisas são mais curiosidades e construções, tem alguns resultados relacionados, mas principalmente nós vamos discutir alguns detalhes envolvendo os centros de triângulos novamente. E aí comentar um pouquinho que as retas de Euler são, na verdade, a reta de Euler são, na verdade, retas centrais, assim como existem círculos centrais, mas círculos centrais nós não vamos discutir. E aí temos alguns exercícios e o desafio que é relacionado a uma das construções apresentadas. Bom, nós já vimos essa construção aqui. Essa construção aqui utiliza o comando sequência, então eu vou iniciar com esses comandos novamente. Comando sequência é um comando do GeoGebra que nos permite gerar uma sequência de pontos. Aqui, pontos igualmente espaçados, definidos num retângulo. Eu posso gerar esses pontos de forma aleatória, ou não igualmente espaçados na direção X e igualmente espaçados na direção Y, porém com os espaçamentos na direção X e na direção Y distintos. Da outra vez eu mostrei, se eu não me engano, com espaçamentos iguais, porque a gente estava numa discussão em um certo contexto. Aqui eu vou mostrar apenas como fica, né, o que é. Então, aqui eu tenho um conjunto de pontos igualmente espaçados na direção X, igualmente espaçados na direção Y, porém, na direção X, o espaçamento na direção X e o espaçamento na direção Y são distintos, são diferentes. Eu iniciei num ponto A e fui até um ponto B, onde esse ponto A e o ponto B eu defino de forma que eu queira. Ok? Bom, como foi esse processo de construção, que é o que eu pretendo discutir um pouquinho, e depois disso vai nos conduzir àquela discussão da nuvem de pontos de centros de triângulo, e aí a reta de Euler é um desses elementos lá nessa discussão. Alessandro, vai dando uma ajuda aí para mim, por gentileza, caso eu esqueça de falar alguma coisa.
Você me dá uma Vou força. deixar, João. Obrigado. Tô na escuta aqui. Obrigado. Então, primeiro ponto que nós fizemos foi definir um ponto A e um ponto B. A partir disso, nós definimos esse segmento, né, A até a projeção de B, até a mesma linha aqui, e com isso calcula-se a distância horizontal de A até B. É como se aqui eu tivesse um triângulo retângulo. Aqui e aqui, aqui cateto. Essa distância de A até B, na verdade, é a hipotenusa. Então, aqui nós temos essa, esse segmento que eu chamei S1. Eu vou de A até o x do B, que é o x do B, e o y do A. É esse ponto aqui. E da mesma forma, né, de forma análoga, eu vou calcular este segmento. Depois, nós definimos um controle deslizante para definir a quantidade de pontos na direção x. Veja que aqui eu utilizo quantos pontos eu quero, e a partir disso eu determino o intervalo. Eu posso fazer a abordagem contrária, eu posso impor o tamanho do intervalo e calcular quantos pontos eu vou ter. Aqui eu estou na abordagem oposta por questão de gosto. E aqui, na direção y, eu tenho também a possibilidade de ajustar conforme o meu interesse. Então, eu vou deixar com um pouco menos, não tão regular, para que a gente possa observar o que está acontecendo. Ô, Então, João, o meu Bel... ô, João, Pois não, claro. você tá mudando aí um slide e automaticamente tá atualizando os outros dois ali, ó. Por quê? Eu não sei se eu tô vendo ali. Quais outros dois? Esse, o A e o B? É, ele tá em É função também. porque, o A e o B, ele está no A igual a 3 e o B igual a 2. Significa que é o terceiro ponto na direção X e o segundo ponto na direção Y. Quando eu aumento a quantidade de pontos, o ponto muda o valor. Pode ver que ele vai mudar o valor. Ah, não. Ó, o 3 persiste, entendeu? Tá vendo que o A igual a 3 continua mantido? Uhum. O que muda é a quantidade total de pontos. Veja aqui no B, ó. O 2 persiste, mas o quanto o 2 representa no total de pontos é que muda. Por isso que o que ele atualiza é esse cara aqui, ó, o 6 e o 12. Eu vou pôr aqui para o 20 para você ver. Ó. Ele vai atualizando o extremo superior. Como o extremo superior atualizou, o 3 ele tem que ficar na proporção correta ali, né, na escala Ah, correta. tá. O que tá mudando é a proporção do tamanho do slider só. Exato, que aqui, ó, aqui era 20, né? Eu vou Uhum. mudar para foi para 5. Então, Isso. entre 1 e 5, o 3 está para frente do meio. Mas Uhum. se eu colocar no 15, Uhum. o 3 está bem antes do meio. É isso que ele está atualizando. É Ah, o tamanho do slider, e não é o ponto. não, pô, tá joia. Valeu. Bom, eu vou retomar de algum ponto que eu acho que eu parei. Então, eu tenho uma certa quantidade de pontos na direção X, uma certa quantidade na direção Y, tudo isso definido pelo tamanho do passo que eu utilizei. Esse passo, eu vou utilizar, como eu defini quantos pontos, agora eu tenho que calcular se eu vou partir de A e para chegar na projeção de B, eu tenho que saber qual o tamanho do passo. Se eu tenho 20 pontos, eu tenho que dar um certo tamanho de passo. Se eu tenho 10 pontos, eu tenho que dar outro tamanho de passo. Então, eu calculo aqui como sendo o x do B menos o x do A sobre a quantidade de pontos. Isso vai me dar o delta x e delta y de forma análoga. Com esses pontos, eu vou usar o comando sequência. Com esses elementos, eu vou usar, eu vou aumentar aqui, o comando sequência, que é um comando que nós já encontramos. O comando sequência, ele aceita um iterador aqui. Então, aqui eu tenho j, variando de 0 até ny.
Só que nada impede que eu use sequência dentro de sequência. Então, nessa sequência aqui de dentro, eu estou usando i de 0 até nx. Então, eu estou indo até o 12 e variando o i. Agora vamos ver. Eu vou do x do A mais y e delta x. Delta x é esse intervalinho. O i é a quantidade de pontos na direção x, né, que eu quero. E o j é a quantidade de pontos na direção y. Com isso, eu tenho já gerado uma sequência de pontos. Eu vou diminuir a quantidade aqui, só para a gente ver um pouco mais, senão fica muitos pontos. Então, eu gerei aqui um conjunto de pontos, só que isso daqui é uma matriz, é uma lista de listas. Então, aqui você tem duas listas encadeadas, né? Pode observar que tem duas chaves aqui, aí ele fecha chaves em algum momento, então isso daqui é como se fosse primeira linha, aí eu tenho a segunda linha que termina aqui, depois eu tenho a terceira linha e etc. Para você percorrer essa linha aí, esse conjunto de valores, eu posso percorrer com essa construção. Só que eu tenho que ter um pouco mais de paciência, porque até ajustar todos os elementos da construção. Vamos ver o que eu estou falando aqui. Ó. Eu vou percorrer eu vou tirar esse ponto aqui. Eu estou colocando um deles para percorrer. Veja que ele vai subindo ou descendo, conforme o caso. Mas para que eu percorra todos os pontos, eu tenho que pegar o outro elemento, a outra direção, e aí vou ter que ficar ajustando. Se for o Alessandro, ele tem bastante paciência para fazer isso e para ficar olhando, ajustando os pontinhos. Eu já não tenho tanta paciência, mas veja que você pode observar que ele vai oscilar de acordo com a velocidade que você definiu, obviamente. Você pode ajustar a velocidade para ele fazer numa direção, depois fazer na outra. Então, é possível. Essa cor que ele está assumindo aqui é uma cor que nós chamamos cor dinâmica. Então, eu estou usando o elemento, veja que a lista 1 é essa lista. Esse A e esse B são, na realidade, um slider para ir do 1 até se eu não me engano, nx mais 1. E para ir, o B é para ir do 1 até o ny mais 1 também. Ok? Então, 4 e 4, ny mais 1. Por quê? À medida que eu variar o slider, ou para um A e um B e um B fixo, eu posso recuperar um elemento dessa sequência de pontos com a chamada L1 de AB. Então, à medida que eu modifico agora A ou B, eu modifico o meu ponto C, que percorre exatamente a mesma lista que essa lista L1, ok? E a cor é uma quantidade que eu defini aqui como sendo XC mais YC, e isso eu adiciono na aba de coloração dinâmica. Vou mostrar aqui, porque às vezes a gente esquece. Basta você ir aqui em avançado e definir a cor do ponto. Veja que aqui no canal red você tem cor, no canal green você tem menos cor, e o canal blue você tem duas vezes cor. Onde cor é essa quantidade aqui, que é um parâmetro que depende do valor do ponto C, que por sua vez depende desses elementos, que por sua vez depende da lista inicial gerada. Ok? Bom, isso foi que nós comentamos nas aulas passadas, não sei se exatamente dessa forma, acredito que não. Mas fazer esse tipo de abordagem
pode não ser eficiente para os propósitos, às vezes, você colorir uma determinada região do plano. Bom, e aí nós temos outros comandos, como o comando, eu vou reduzir um pouquinho aqui, como o comando zip. Aqui ele já vai, vocês já estão vendo que eles estão fazendo um processinho um pouco melhor. Nesse tipo de comando, logicamente que você precisa ter uma ideia, né, por que que ele está ficando dessa... Está aparecendo para vocês aí a tela toda, certo? Aumentada ou não? Está aparecendo um pedaço da tela preta? Tá normal, João. Tá aparecendo a tela preta. Normal? É. É porque para mim aqui tá aparecendo num pedaço da tela preta. Aqui também. Também. Agora apareceu. Você tá no Não monitor sei, só? estou no monitor só. Eu não sei por Agora. quê. Uhum. Começou agora. Bom, eu vou tentar aqui mesmo. Se ficar muito pequeno, eu mudo para outro. Aqui é a mesma história dali, do anterior, né? Eu estou definindo o slider com 30 e poucos pontos. Agora, o delta X, eu estou especificando o delta X, então, à medida que eu aumento a quantidade de pontos, ou diminuo, né? Eu aumento o meu retângulo, correto? E com isso, eu só mudei a forma de construir o retângulo, eu vou construir a sequência, novamente uma sequência de sequências. Só que esse conjunto de pontos na lista 1, ele é uma lista que é a lista parecida com matrizes. Eu posso transformar essa lista nessa lista nivelada, que basta chamar esse comando flatten ou nivelar, e você vai obter, veja que essa é a lista 2. Obtivemos os mesmos elementos, só que agora a diferença é que esses elementos aqui, eles estão em uma única lista. É uma única fila de pontos. Então, eu consigo, na primeira, eu tenho uma matriz, 31 por 31, e aqui eu tenho uma única fila de pontos com 31 ao quadrado pontos, todos no mesmo lugar. O que que isso facilita? Facilita bastante na hora de você pegar os pontos. Eu vou mostrar o que que eu quero tentar dizer com isso. João, vai no modo apresentação, assim a tela fica maior. Sim, mas ele está deixando um espaço preto aqui do lado. Esse é no modo apresentação? Sim, fica Então, melhor para vocês? deixa eu ver se, porque eu mudei aqui, não sei se foi isso que eu pedi para mudar o layout, não sei se foi por isso. Eu não sei, eu achei que é porque eu tinha clicado em alguma coisa, mas não sei, ele ficou só num pedacinho da Tem um minha tela. pedaço preto, talvez é bem eu botar então, desculpa, eu achei que era... Não, 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 Mas, eu só consigo mudar o meu, não estou mudando de todo mundo. então, eu não sei porque na hora que eu mudei ali, pedi o comando. É, vamos pedir para sair da tela cheia, voltar. Ele simplesmente, deixa eu pedir aqui o settings, fechar, e ele mantém. Mas melhora um pouquinho para vocês? Eu não sei o que aconteceu Não, com... acho que o anterior era melhor, não sei por que nesse modo está aparecendo essa faixa preta. No modo anterior é melhor. Sim, ok. Talvez aí é melhor, aí dá para ver melhor. Agora eu coloquei um negócio aqui que eu não sei tirar também. Deixa eu puxar ele para o lado. Às vezes é um problema dessa... agora resolveu. Vai saber. Que loucura. Se você fechar um pouquinho essa faixa da álgebra, também daria mais Sim, é visualização. que
É que eu vou precisar dela. Ó, eu não tô. Ah, foi para a tela de novo. Foi alguma coisa que eu cliquei aqui, provavelmente. Bom, aí nessa lista agora, eu tenho, né, muitos elementos todos em uma linha. O que que isso vai me facilitar? Isso daí vai me facilitar fazer algumas contas. Por exemplo, se eu quiser calcular a distância desses pontos até uma reta. Só para testar, eu vou calcular a distância dos pontos da lista L2 até os pontos da lista L2. Ou seja, eu tenho que obter a lista L2. Então, para isso, a gente pode usar esse comando zip, que em português é empacotar. Então, se a distância de um ponto A até L2 for igual a zero, eu retorno o ponto A. Para todo A na lista L2. E aí, eu tenho a lista de pontos, que aparentemente é idêntica à anterior. Ok? Agora, isso é isso eu deveria obter, né? Agora, se eu quiser as distâncias tais que a distância de um ponto da lista até a reta seja zero. Se for zero, eu vou retornar o ponto A. Caso contrário, eu não faço nada. Veja que ele printa aqui umas interrogações. Isso daí é porque ele não sabe o que fazer, né? Então, ele tem um monte de interrogações não sabendo o que fazer. Ok? Então, eu falei, bom, então vou alterar um pouquinho isso para melhorar como eu capturo esse tipo de informação. Então, eu vou fazer um zip de novo. Se a distância de um ponto da lista até a reta for zero, eu vou capturar o índice dessa lista aqui. Eu vou percorrer essa lista. Poderia ter percorrido a outra lista, porque não há problema. Vou capturar o índice da lista, porque é uma lista idêntica à lista 2, e vou percorrer a lista 4. Então, veja que agora eu obtenho um monte de valores de zeros, né? E em alguns momentos eu vou obter valores não nulos. É essa última que vocês estão vendo aqui, mas não dá para a gente ver exatamente onde estão os pontos. Tem muitos valores zeros. Ó, aqui tem os valores que não são zeros. Então, agora o que eu quero, bom, se eu tenho os índices, se eu tenho o valor zero, quando não é valor zero, eu tenho o índice. Então, o que eu vou fazer, olha, pega os únicos elementos dessa lista 5 e ele me forneceu uma lista de índices únicos. E aí eu vou remover o índice, primeiro índice da lista 6. Para remover é remove da lista 6 o elemento 1, que é o primeiro elemento, né, que é o valor zero. Aí fiquei apenas com os valores zeros. Aí criei uma nova lista, nessa nova lista eu tenho apenas os pontos que são, cuja distância até a reta são nulas, ou seja, os pontos que estão em cima da reta. Ok? Eu poderia fazer outras construções, por exemplo, eu poderia fazer distâncias ao quadrado, aqui obter 3 coordenadas, em que a terceira é a aplicação do Teorema de Pitágoras, e fazer isso para todos os elementos da lista. Aí não dá para plotar aqui por razões simples. Bom, com isso também eu posso calcular agora o comprimento dessas listas, qualquer lista que eu queira, né? No caso aqui, eu calculei o comprimento da lista 2. E aí, uma coisa interessante é que eu posso agora fazer um iterador, um controle deslizante, para que ele percorra esse comprimento da lista e vá colorindo os meus pontos. E aí, provavelmente, provavelmente não, aí ele não vai pular pontos, desde que eu vá numa velocidade razoável, ele vai fazer todos os pontos
a coloração de todos os pontos de acordo com algum critério que eu tenha escolhido. Alessandro, esse daqui é o que eu tinha comentado, né, de fazer uma lista achatada, e eu posso usar o iterador para fazer esse tipo de trabalho. Demora menos que o anterior, mas ainda é menos eficiente que o esquema de varredura. Certo? Ok, João, bacana. Aproveitar um pouquinho que você embalou aí, ali Certo. você aplicou um comando remove, né? Você falou que para tirar o primeiro elemento, aí você indexou ele por 1. É assim que o GeoGebra trabalha, o primeiro elemento não é o 0. Exatamente. O primeiro elemento no GeoGebra é o 1. Ele é diferente do Python. Ele, na verdade, é igual ao R. E da maioria das linguagens de programação, né? Que os primeiros elementos é sempre indexado em 0, né? Sim, sim. Python, GeoGebra e R, e começam no 1 também. Não sei qual é a explicação. Acho que não tem, é mais gosto. Mas Ok. é realmente. É só um detalhezinho. Sim, obrigado. Bom, e aí nós vamos voltar nessa questão das retas de Euler, né? Da reta de Euler. E aí você vai falar, pô, mas aí não apareceu aquele conjunto de pontos. Vai ser o próximo caso, porque aqui eu vou dar aquela relembrada, né, que nós viemos tratando da reta de Euler. Nós temos na reta de Euler aqueles pontos, ou num triângulo qualquer, temos muitos e muitos pontos chamados centros de triângulo. Alguns desses pontos são mais discutidos que outros, né? Por exemplo, o ortocentro, o baricentro, o incentro. Agora, nós três estamos sempre apontando, falando de outros pontos. O professor Alessandro falou do círculo de 9 pontos, né? O professor Juan falou do baricentro, o ortocentro e mais alguns outros pontos. O professor Alessandro também falou de outros pontos, só que eu não me lembro exatamente quais são. Falou, se eu não me engano, Gergoni. É o Pois, isodinâmico, né, que o Juan apresentou. isso, verdade. Tem um ponto isodinâmico apresentado pelo professor Juan na aula passada, com muitas características interessantes. E, basicamente, a gente vai viajar por esse mesmo caminho que já foi trilhado. Só nós vamos tentar apresentar outros detalhes, ou uma figura um pouquinho mais diferente apenas. Bom, aqui está o círculo em círculo, né? Que toca o triângulo nos três lados, é tangente ao triângulo nos três lados. Aqui está o círculo circunscrito, vocês vão ouvir o trem rápido daqui a pouco, que passa pelos três vértices do triângulo, determinado com base nas mediatrizes dos segmentos. Aqui nós temos o círculo de 9 pontos, cujo centro está aqui em roxinho. Aqui no O é o centro do circuncírculo. Aqui em I é o centro do incírculo. Eu estou tentando manter a cor, mas é provável que isso deteriore daqui a pouco. E aqui nós temos os círculos X inscritos, com os respectivos pontos de tangência. Ok? Você Pois consegue dar o não? zoom nessa tela, João? Ah, sim, verdade. Eu tenho que pegar esse costume. O Juan já está no modo automático fazendo isso, né? Você também, acho que também. Eu que não estou. Aqui nós temos os círculos X inscritos. E aí tem uma série de outras informações que podem aparecer aqui, né? Como a gente já discutiu, os outros, o Juan e o Alessandro também já discutiram. Em algum ponto aqui está o ponto de Nagel. Agora eu não me lembro se esse daqui é o ponto de Nagel. Mais para baixo tem mais algumas centenas de pontos. Aqui também tem algumas centenas de pontos. E aqui, alguns fatos, né, que já foram mencionados. Eu não vou fazer a demonstração, só vou mostrar relacionados à reta de Euler. Então, a distância de H até G, H está aqui,
G é baricentro, é 2 vezes a distância de G até O. G e O esse pequenininho. E eu fiz isso, nós fizemos isso apenas como variáveis booleanas. Então, estou apenas checando se essa igualdade aqui é verdadeira. Se é verdadeira, eu printo true. Se não é, ele printa falso. E isso é automático no GeoGebra. Você pode fazer isso de forma automática. Escreve a igualdade segundo o LaTeX, insere uma caixa de texto, certo? Insere. Eu costumo usar a caixa vazia e pede para printar ali a quantidade que você quer, certo? Como eu já tinha definido essa quantidade na barra de álgebra, então ali eu apenas chamo essa quantidade, mas eu poderia colocar qualquer fórmula que eu quisesse ali dentro. Bom, aí checando isso também apenas a título de verificação para os demais elementos, né? Só para verificar as informações aqui apresentadas. Então, HO, H e O é a mesma distância que de O até L. L, para mim, denota de Lochamps, esse ponto de Lochamps. Eu não sei se é essa a pronúncia correta, mas... Bom, e aí um outro, Ô, João, só uma observação aí, né? Você está falando em claro. relação às distâncias, mas é mais que isso, né? Os pontos eles são todos alinhados, né? Sim, exato. É a questão que nós vamos discutir, né? A reta de Euler passa por H, Ah, todos são, esses pontos estão sobre a reta de Euler também ainda. não Nagel, né? Mas Então, H, o N, G, e Lochamps também. Porque ok. o G e o H a gente já sabe, né? Que é É, você vai definir a reta de Euler. exatamente. Esses três aqui, a gente tem essas igualdades de distâncias, mas ela não é uma igualdade qualquer, né? Além disso, como o professor Alessandro bem lembrou, eles estão sobre uma mesma reta. Esse ponto aqui que eu chamei de L, mas aqui está anotado o nome, acho que L é a anotação correta para ele, mas eu anotei o nome correto. A distância de L, Lochamps, até O, é a mesma distância de Lochamps até H. E aí você encontra outras relações. O Juan apresentou algumas, o Alessandro apresentou uma série de discussões aqui envolvendo essas características. Se for Eu- fazer tudo. Como? Desculpa, João. Qual que é a propriedade desse ponto L? A, a primeira que eu sei é que a distância de O até L é a mesma de O até H. Ok. Em relação ao circuncentro do círculo circunscrito, o H e o Lochamps são simétricos. Uhum. Se eu não me engano, o próximo é que a reta passando por Lochamps, uma outra reta passando por Lochamps, ela é perpendicular à reta de Euler. Mas são só essas que eu sei te falar no momento, que eu me lembro. Beleza. Bom, e aí, como eu falei de perpendicular, né? Alguém pode pensar, pô, e algumas paralelas? Será que tem? Bom, eu nomeei 4 aqui. São 4 linhas chamadas linhas centrais, que são retas, que são paralelas às retas de Euler e passam por algum ponto desses pontos famosos. Então, aqui nós temos, eu vou mudar um pouquinho aqui, que aí dá para ela dar uma espaçada melhor. Então, nós temos aqui essa reta, se eu não me engano, a reta 1, né? Vamos voltar aqui. A reta 1 é a reta de Euler. Desculpa, a reta 1 não é a reta de Euler. Temos a reta de Euler. Aí a reta 1
não sei se a nomenclatura é correta dela também, que é a linha central número 1, ela passa pelo ponto número de Kimberley 11 e 36, e nesse caso aqui ela tem essa equação que eu mandei o GeoGebra calcular, ok? Se você observar bem, se a gente der uma mexida aqui, a reta 1, se eu não me engano, o 11 é Feuerbach, né? E ela passa pelo ponto de Feuerbach. A reta 2 passa pelo ponto 12 e 35. A reta 2 está aqui, essa vermelhinha, paralela à reta de Euler também. Eu não demonstrei, obviamente, isso daí, eu estou checando apenas aqui o ângulo entre Euler e a reta 1, deu zero. Euler e a reta 2, 0 graus também. E aí nós temos também a linha 3, que passa pelo ponto 13 e 15. Qual que é o número do isodinâmico, Juan? É o 15 ou 16? 15. 15? Bom, então Isso. a reta 3 passa pelo 13 e pelo isodinâmico. Eu não me lembro quem que é o 13. De cabeça, eu não me lembro Esse é quem o é o 13. ponto isogônico. É o, Isogônico, legal. isso. E você sabe se essa reta tem um nome específico? Eu não procurei, na verdade. Eu dei um nome aí. Não sei. E a linha 4, né, passa pelo 14 e pelo 16. Obviamente que essas daqui devem ser algumas das retas paralelas às retas de Euler. Coisas interessantes que eu particularmente achei é que se você fizer um triângulo equilátero, né, e na verdade não precisa ser equilátero, todas as retas vão se colapsar aqui em torno sobre a altura. Em alguns casos elas ficam mais agrupadas. Se você dá se o triângulo é mais nesta forma, elas se distanciam um pouco mais, mas por razões óbvias a gente não espera que elas percam as respectivas propriedades de paralelismo, certo? Bom, essas são algumas retas interessantes que eu encontrei. Alessandro, perguntas? E aí, João, beleza? Não, eu estava vendo aqui ó, esse ponto L. Se Sim, você pega o triângulo ABC e aí você constrói sobre ele, né, um triângulo da qual ele passa a ser medial, né, desse outro triângulo maior, a linha, B', C', como sim. eu tinha feito anteriormente. Esse ponto L ele vai ser o ortocentro desse triângulo grande aí. Ah, legal. Então tem uma propriedade bem interessante esse Lochantes aí. Uhum. Legal, muito bom. Alô. Agora falta você achar mais uma reta aí, né? Pôr uns nomes nas retas, pôr uns nomes nas retas. Aqui eu tenho duas retas que são perpendiculares às retas de Euler. Então, a primeira, essa daqui eu consegui achar o nome, né? Que é o eixo órtico. E essa daqui é a reta passando pelo ponto de Longchamps. Ela passa por um outro ponto, mas eu não achei qual é o ponto ainda. Deve ter pelo menos mais um ponto que ela passa. Dentre os centros de triângulo. Mas exatamente o ponto eu não sei. Bom, e aí tem as retas que não são nem paralelas, não são perpendiculares, elas são concorrentes, né, com a reta de Euler em algum ponto. Não necessariamente esse ponto vai ser um centro de triângulo. Até onde eu li, não necessariamente é um centro de triângulo. E aí, essas retas em particular, elas têm alguns nomes específicos. Por exemplo, o eixo de Fermat, esse daqui, ele passa por esse ponto, né, 381, que é um centro de triângulo, que é a média entre o x2 e o x4. Não chequei, não plotei aqui, estou acreditando bastante na referência que eu usei.
Assim que a gente plotar a nuvem de pontos, dá para calcular. Eu vou mostrar como calcular quantos pontos tem, até o limite da capacidade do GeoGebra. Depois disso, não dá, porque, por razões, o GeoGebra não tem como fazer, ele não sabe fazer. Depois nós temos reta de Gergonne, que é Gergline. Essa reta, ela intersecta o eixo de Lemois e a reta de Euler aqui nesse ponto de Evans, se eu não me engano. Depois tem essa chamada reta do infinito, que eu só tenho que achar, né? Acho que ela está escondida. Ela não está no infinito? Pode ser. Eu acho que ela está escondida ou eu perdi ela aqui nas anotações. E agora eu baguncei tudo aqui. Vou tentar ajeitar aqui. Tá parecendo um jogo de vareta que a gente tinha quando era criança. Exatamente. Bem lembrado. Bem lembrado. Bom, realmente ela fica uma bagunça. Aí depois tem essa chamada reta de Soddy, reta de Van Albel. Enfim, tem um monte, né? Vocês já entenderam, o ponto é que tem um monte de coisas que a gente nem explora nessas questões envolvendo reta de Euler. Tudo isso, em geral, tem alguma propriedade associada, só que tive tempo hábil até o momento para fazer isso. Um outro fato interessante sobre a reta de Euler, ou envolvendo a reta de Euler, na verdade não é sobre ela, é quando você considera esses três triângulos em rosa aqui, azul e marrom. E em que esse centro aqui é o incentro. Então, para cada um desses triângulos A, IC, ICB e A e B, eu construí uma reta de Euler. Então, esse triângulo em azul tem essa reta de Euler, o triângulo em marrom tem essa reta de Euler e o triângulo em rosa tem essa reta de Euler. E aí vocês já devem ter adivinhado a curiosidade, né? Elas se cruzam nesse ponto Z, que é chamado, na notação de Kimberley, é o número 21, e até onde, se eu não anotei errado nas referências, é o ponto de Schiffler. Uma coisa que eu não sei se eu mencionei, eu passei meio por cima, aqui na reta de Euler, Amplia aí, ó. não, eu tô tentando, eu passei por cima e agora eu lembrei que eu queria falar disso. Só que esse ponto aqui é aqui, né? Não. Eu perdi, ó. Tava certinho aqui. Eu tava até olhando e checando essa, esses detalhes. Bom, depois na hora do intervalo eu restarto isso daqui e faço e mostro. Bom, a questão é que esse ponto aqui no qual a Ô, interseção João, das... Pode desculpa falar. aí te incomodar. O Zé Carlos já fez aqui um comentário, né? Se ele quiser abrir o microfone aí também, dizendo Claro. que as profissões lembram um pouco das coordenadas no espaço, né, da astronomia. Diz aí que ficou bastante elegante. Ó. Legal, legal. Não tinha percebido, minha Foi visão não excelente, estava. viu? Muito bom mesmo. Obrigado. Bom,
E aí esse ponto aqui tem um nome específico e ele é, na verdade, a interseção dessas três retas de Euler originadas desses três triângulos com o incentro, né? Então, a gente tem três pontos do triângulo, mais um incentro, 4 pontos, consegue três triângulos, e elas todas se cruzam nesse ponto chamado o x21. Eu não demonstrei também, fica para a próxima. Outro ponto, outro fato, né, já comentado pelo Alessandro também, é essa questão que os pontos médios dos segmentos AH, BH, BH e CH, eles estão aqui no círculo de 9 pontos. Mas não está muito relacionado, estritamente relacionado ao que a gente vem discutindo. Bom, aqui é só. Eu vou dar assim que eu sair, ele volta. Agora, uma coisa que eu achei curiosa, relacionada à reta de Euler, é que se você pegar, né, se você pegar as inclinações das retas passando por A e B, por B e C e por C e A, você consegue definir ou saber qual é a inclinação da reta de Euler. Tem uma formulinha, a formulinha está aqui, mas o que eu fiz aqui foi apenas traçar as inclinações respectivas, né, de cada uma dessas retas. Então, a reta passando por AB tem essa inclinação em verde, a reta passando por AC tem a inclinação em marrom, os valores estão anotados aqui na frente, e a reta passando por BC tem a inclinação em laranja. Pois Ô, não? João, só chamando a atenção que quando você fala em inclinações, agora você está adotando aí, né, um eixo de coordenadas. Ah, sim, claramente, Estou falando de inclinação, tem que ter o sistema de coordenadas, o eixo, né? O eixo X e o eixo Y, senão a gente não consegue medir. E, a partir disso, nós conseguimos definir a inclinação da reta de Euler com base nesses três coeficientes. No caso aqui, eu tenho M1, M2 e M3, são as respectivas inclinações, certo? M3 é menos 0,27, M2 é 0,5, M1 0,57, e a fórmula é essa daqui. Produto 2 a 2 mais 3, a soma unitária de cada um dos elementos, mais 3 vezes o produto. E troca de sinal. E, a título de verificação, com o GeoGebra, nós plotamos aqui a inclinação, né, pela formulinha, e tem a inclinação calculada diretamente com o GeoGebra. Ô, João, Pois coloca um não? lado aí sobre o eixo X, só para ver o que a gente acontece com as formulinhas ali, ó. Então vai zerar, né, no caso o M2 zerou, aí fica Isso. M1, M3, mais A 3. gente pode pôr aqui, né? Assim também. Aí. Não, mas ali aí a outra foi para o infinito, né? A inclinação perpendicular. Assim. Isso, aí sumiu o M2. Sumiu M2. Aí fica M1, M1, M3 dividido pela soma, né? Mas é M1, M1, M3 M3 mais 3, né? dividido por M1 mais M3. M1, exatamente. Não tinha, não fiz, não tinha me atentado para esses detalhes, assim, de fazer esses casos especiais. Né? Mas Pode é ser, a próxima apresentação a gente já põe aqui. Legal. outra Mas bruxaria. eu achei bem interessante porque eu estava lendo sobre o assunto e aí apareceu isso daí na tela. Eu falei, pô, que coisa legal, né? Eu não tinha pensado ainda em relacionar se existia essa relação entre os três elementos. O Juan provavelmente conhecia, porque já é um conhecedor mais profundo
da geometria. E aí agora a gente chega naqueles pontos lá onde a gente vai, naquele conjunto de pontos, onde nós vamos, né, ou conseguimos agrupar aquelas questões de visualização, para calcular os pontos que estão sobre a reta de Euler, ou não. Vocês viram que o computador resolveu dar umas patinadas, né? Esperar ele resolver aqui. Acho que eu estou com muita tela aberta. Assim. Deixa eu fechar um pouco. Você tá com toda a internet de São Carlos aí pro seu. Nossa, até o overleaf. O overleaf fica fixado. É que esse overleaf Mas você aqui em tem quatro, particular, quatro telas de overleaf aberto aí, que eu tô vendo aqui. aquelas 4 lá são fixas. Eu tenho 5. Essa daqui são as das anotações que eu faço. E aí, de vez em quando, eu vou colando aqui. Se acaso eu esqueça alguma coisa, eu dou uma colada. Uhum. Aqui nós temos o conjunto, todos os pontos, né? Todos os pontos colocados e visualizados sobre numa mesma tela. Eu já vou deixar os 3053, e é isso daqui que eu me referi sobre a capacidade do GeoGebra. O máximo que podemos fazer é 3053 pontos no GeoGebra, que eu já acho bastante. Mas a enciclopédia de centros de triângulo tem muito mais. Bom, nessa dispersão de pontos, o que a gente vai observar inicialmente é que eles, aparentemente, alguns deles estão em localidades específicas, né? Por exemplo, aqui eu tenho o círculo circunscrito, aqui, aparentemente, eu tenho o círculo de 9 pontos, aqui o círculo inscrito. Esse círculo aqui que eu enxergo, aparentemente só eu enxergo até o momento, tem um círculo aqui, não sei que círculo que é. Então, a nossa ideia é, aqui está a reta de Euler, eu vou aumentar de novo aqui. Aqui está a reta de Euler. Aqui. E o objetivo, a ideia é utilizar todos esses recursos que nós vimos do GeoGebra para calcular quantos pontos tem em cima da reta de Euler. Quantos pontos tem em cima do círculo circunscrito, do círculo inscrito, etc. E outras retas que você quiser. A ideia é usar aquele conceito lá do zip, lá no comecinho. Então, nós temos aqui o slider, né, que plota todos os pontos. O comando sequência. O slider, na verdade, o slider define a quantidade de pontos que a gente quer. O comando sequência define quantos centros de triângulo eu vou mostrar num determinado momento. Eu não vou tirar aqui do 3053 só por questão de visualização. E aí, a partir do comando sequência, eu vou fazer o cálculo à distância. Então, eu vou usar o nosso bom amigo zip. Se a distância do A é um ponto da lista. Eu costumo olhar isso daqui meio que de trás para frente, né? Eu tenho A como sendo um ponto da lista L1. Então, a distância de A até a reta de Euler, eu estou calculando apenas a distância, ok? Então, vou botar tudo isso numa lista L2. Eu vou zip, empacotar todas essas distâncias de um ponto A até a reta de Euler. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, calcular a distância, guardar o numerinho, pegar esse ponto, calcular a distância, guardar o número. Fazer isso para todos os 3053 pontos. Então, essa lista L2 aqui tem 3053 elementos, ok? Agora, eu já posso contar, se eu sei que a distância dos pontos até a reta é zero, o que eu posso fazer? Alguns pontos a distância é zero. Por exemplo, o ponto 1 não, mas o 2 é zero, o 3 é zero, o 4 é zero, 5 é zero. Por quê?
O 2 é zero porque é baricentro. O 3 é zero porque é circuncentro. O 4 é zero porque é ortocentro. O 5 é zero, eu não sei o nome dele, não me lembro. Eu acabei de mostrar, mas não me lembro. O 5 também está pela 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Não tô... O 6 não está, o 7 não está. Está próximo, mas não está. E aí você pode ir abrindo esse elemento aqui e checando, inspecionando. A contagem dos pontos sobre a reta de Euler pode ser feita assim, com o cont. É como uma função do Excel, na verdade, né? O Alessandro deve reconhecer isso como cont if, né? Tem uma função dessa no Excel, Alessandro? Exatamente desse tipo, cont if? Tem, conta C. Então, é exatamente, cont C. Eu vou contar x igual a zero na lista L2. Então, se o valor for zero, na lista L2 eu conto. Então, deu 241 pontos, dentre esses 3.053 pontos, esses 241 pontos estão sobre a reta de Euler, certo? Vamos ver aqui. Ô, João, o Pode número falar. 5 de Kimbler é o centro de 9 pontos, né? O ponto médio Ah, entre o o centro ortocentro do círculo. e o circuncentro. Exato, valeu, resolveu isso daí. É o, é o centro do círculo de 9 pontos. E aí, ó, está na reta de Euler, como a gente havia mencionado. E aqui estão todos os pontos sobre a reta de Euler. E vocês perceberam que nós colocamos cores diferentes, né? Por quê? Porque eu consegui capturar todos os pontos, fazer uma lista de pontos, que, né, no qual essa lista contém apenas os pontos cuja distância à reta de Euler é zero. Como nós fizemos isso? Apelamos para aqueles recursos iniciais lá. Então, o que eu fiz? Zip, né? Fiz um empacotamento. Se a distância de o elemento A até a reta de Euler é zero, eu retorno o elemento A para todo A na lista L1. Bom, o primeiro não é zero, ele pôs essa interrogação. Mas eu já consegui calcular aqui todos os pontos que estão na reta de Euler. Mas isso não nos deixou muito contente. E eu falei, bom, aí nós quisemos, né, obter exatamente os pontos que estão na reta de Euler e evitar essas interrogações. Uma solução é a seguinte: se a distância de A até a reta de Euler for zero, eu retorno o índice da lista, certo? O índice da lista. Caso contrário, eu retorno zero para todo A na lista de centros de triângulo. Então, você vê aqui que eu tenho zero, 0, 0, 0, um monte de zeros, alguns pontos, etc. Aqui eu retornei o índice 2, 3, 4 e 5, que são aqueles pontos que a gente já tinha falado anteriormente. Baricentro, circuncentro, ortocentro e centro do círculo de 9 pontos. Com isso, o comando unique vai me fornecer os pontos únicos, porque todos os pontos da lista são únicos. Aí apareceu um zero aqui. Esse zero é um dos zeros, eu compactei todos esses zeros em um único zero, e agora eu vou excluir esse zero aí, eu posso excluir esse zero da minha lista, certo? Bom, deixa eu mudar aqui. Não. Aqui é a lista com problema, esse daqui é outra lista. E eu perdi a lista
dos índices da reta de Euler. Ah, não, é esse daqui. Esse daqui mesmo. Estava em cima dela e está falando que perdeu. Notem que ainda eu tenho aqui um elemento, né, que está aparentemente não está na lista. Porque isso ocorreu porque eu não excluí o zero aqui. E aí ele fala, ó, não tem elemento zero. E aí ele plota essa interrogação. Mas aqui eu tenho todos os pontos que estão na lista de Euler, na lista sobre a reta de Euler, e é uma lista de novo. Alguém abriu aí? Eu falar algum comentário? Já ia falar que o número 21 é o ponto de Schiffer que você comentou lá atrás. Ah, sim, é, verdade. Acabei de comentar ali. O 5, o 20 e o 20 eu também não lembro. É, Mas, pode falar. não, eu tô vendo aqui alguns nomes, né? O 22 é Exeter, também não sei o que que é. Ah, sim, ok. Eu também não lembro de cabeça esses pontos aí. Porque são muitos, né? Bom, e aí o mesmo procedimento eu posso utilizar para pegar os pontos que estão sobre o círculo inscrito. Vocês podem ver que aqui tem algumas definições, né? Ponto médio. Isso daqui foi para definir o círculo de 9 pontos, senão não conseguiria fazê-lo adequadamente. Então, aqui eu tenho os pontos em círculo, seguindo a distância de A até o círculo igual a zero, eu printo A. Depois eu pego os índices, muitos dos pontos não estão, né, no círculo, só o ponto 11, que é até esses números aqui. O ponto 11 é o ponto de Feuerbach, se eu não me engano, e ele está no círculo e no círculo de 9 pontos, porque eles são tangentes. E aí eu pego os índices únicos e eu posso plotar os elementos. Na verdade, já estão todos plotados aqui, né? Bom, vamos aumentar mais um tiquinho aqui. Aqui eu tenho o 5 e o 6, nos passos 5 e 6, todos os pontos que estão sobre o círculo de 9 pontos e todos os pontos que estão sobre o círculo circunscrito. Dá um chute aí quantos pontos tem no círculo circunscrito. Quer chutar, Alessandro? Todos eles sempre no mesmo esquema de cálculo, né? Todos eles, eu contei até o 3053. Se tem mais, eu não sei. Provavelmente tem, né? Porque teremos mais 50 mil, 100 mil pontos aí na enciclopédia de centros de triângulo. Então, provavelmente temos muitos pontos. Mas a metodologia é a mesma. Calcula a distância, se iguala a zero, aí eu printo o ponto, se não, não faço nada. Mas com certeza tem outros elementos. Aqui eu pego os índices, depois eu pego os únicos, depois dos únicos eu faço o zip. Aí eu vou referenciar esses elementos de acordo com o zip que eu fiz. Deixa eu voltar aqui. Tudo bem? Bom, a quantidade de pontos que estão, né? Pode falar. Não, eu ia perguntar quantos pontos são, ué. Você achou Ah, curioso? não, sim, desculpa. Na reta de Euler, são 241. Desses 3.043, são 241. Em cima do círculo de 9 pontos, são 35. Em cima do encírculo, são 28 pontos. E no círculo circunscrito, são 257 pontos. Dentre esses 3.053.
Aí tem outras retas, né? Teria possibilidade. Aqui tem Deve uma ter figura, ponto na né? intersecção também, né, João? Sim, sim, claramente, né? Ponto no... Tanto em um quanto em outro, né? Uhum. Exato. Mas tem outras retas também, né? Aí esses pontos na intersecção eu não contei. Por exemplo, aqui, né? Esse ponto que está aqui, tanto no círculo de 9 pontos e cruzando a reta, eu não contabilizei esses detalhes. Mas provavelmente é fácil fazer isso. Aqui no círculo de 9 pontos deve pertencer à reta de Euler também. Se pertence, se tá cruzando, só tem que checar se está cruzando realmente, né? Às vezes só o olho que está enganando a gente aí. Mas tem outras retas, né? Essas outras retas, por exemplo, as retas passando por, vamos por aqui. Desculpa, é um detalhe antes, né? Essa outra aqui, eu só mandei mostrar alguns elementos, né? Os 10 primeiros elementos que estão na reta de Euler, os 10 primeiros que estão em círculo, os 10 primeiros que estão no círculo de 9 pontos e os 10 primeiros que estão no círculo circunscrito. E tem uma anotação aqui que o X11 é Feuerbach, mas a gente já tinha falado sobre isso. E aí nós temos outras retas ainda que a gente pode encontrar, conforme a gente já mostrou ali, tem outras retas que provavelmente pegam outros pontos centros de triângulo também. Aqui eu fiz umas duas só, que são as retas passando, deu uma travadinha aqui, passando pelo X1 e X2 e pelo X1 e X3, onde X1 e X2 é o círculo inscrito, e elas são, vamos mostrar aqui, o problema de trabalhar com GeoGebra com quantidade de pontos assim, um pouco grande, é que ele vai um pouco lento. E está travado de novo. Ô, João, quando você destrava aí, o que é interessante é que se você tem um triângulo equilátero, né, todos esses pontos eles vão se contrair tudo em um só, né? Exatamente. Ou deve ter também certas posições, né, de triângulo, certo tipo de triângulo, um triângulo isósceles, onde vai ter a coincidência, né, entre vários dos pontos ali. Verdade. No triângulo isósceles, eles vão estar sobre uma mesma reta, né? Para É isso. estarem, Que é para eles estarem vai ser a sobre mediatriz, uma. a bissetriz ali em relação ao lado que é diferente. Exato. E, E no triângulo equilátero, eles colapsam todos em um único ponto, né? Isso é o mais impressionante, é que essa nuvem de pontos, ela vira um único ponto, tudo de uma vez, né? Vamos por dessa forma. Fica bem bagunçado. mas aí como aí no GeoGebra, cada um recebe o seu ID, né? Aí Sim. se você for fazer essa mesma construção aí para um triângulo equilátero isósceles, a quantidade de pontos que você vai encontrar vai ser a mesma, né? Uhum. Isso que é interessante. Isso é interessante. Aí, eu acho que destravou aqui. A outra reta, eu passei uma reta pelo X1 e pelo X3 e passei uma reta pelo X1 e pelo X2. Então, aqui eu tenho uma reta pelo X1 e X2 e depois tem uma outra pelo X1 e pelo X3.
Essa reta é essa daqui, obviamente, essa mais destacada. E essa reta, ela tem 58 pontos em cima dela. Dentre os centros de triângulo, são 58 pontos em cima dela. É a reta que passa pelo X1 e pelo X2. Não sei o nome dela. A reta que passa pelo X1 e pelo X3, usando a mesma metodologia, eu determino 80 pontos. Eu acho que, na verdade, não, são 80 mesmo. Eu ia falar que é 80 menos 1. Não, é 80 menos 1, porque aqui tem o zero, tá vendo? Ó? Esse daqui tem o zero e aqui tem o zero. Então, aqui já está certo. E o nick, né? É o length menos 1. E aqui é o length menos 1 também, por causa do zero aqui. O zero não é índice de ninguém. Então, aqui são 79 pontos. E vamos lá de novo. E ele travou de novo. Esse é uma pane do GeoGebra recorrente. Com 3D também acontece isso regularmente, né? 3D até mais, no online. No PC eu não testei ainda. Mas a gente poderia ter testado, né, um monte de outras retas e calcular, né, todos esses outros detalhes aí, por exemplo, em cima do eixo de Fermat, em cima da reta de Nagel, essas eu não fiz ainda. Isodi, Von Albel, se alguém quiser fazer, fique à vontade. Mas seria mais essas curiosidades pelo momento, e aí nós vamos para o próximo discussão, que é uma discussão que até a gente comentou, se eu não me engano, em alguma das aulas aí. Como eu determino, né, a partir do momento que o GeoGebra ele vai plotando os pontos meio que de forma, a gente não consegue perceber quem é quem, né? Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. E aí isso daí ficou maquinando, né? O Alessandro falou, pô, por que você não plota os pontos e vai olhando conforme o número do slider vai aumentando? Aí, isso daí me deu essa ideia aqui de tentar pôr um texto, né, em cada ponto. Então, primeiramente, a gente jogou a nuvem de pontos. Aqui ele está um pouco mais rápido, né? Jogou a nuvem de pontos. E, a partir dessa questão do comando sequência, nós colocamos um texto, né? Então, é um texto dentro de uma sequência que ele vai receber um valor baseado no centro do triângulo, ou seja, ele vai receber o número do centro do triângulo, certo? Bom, e esse triângulo center aqui é para dar a posição que o texto vai ser colocado. Aqui é o I varia de 1 até N, aqui é I mais, e esse triângulo center é a posição que o texto vai ser colocado. Com isso, eu consigo agora responder aquela questão do professor Alessandro, né? Determinar quem é quem aqui. Então, eu consigo saber, por exemplo, quando eu aumento a quantidade de pontos, que aparece essa reta aqui, aparentemente, eu consigo estabelecer pelo menos 2 pontos para ela, desde que eu dê um zoom de forma consistente. Então, por exemplo, o ponto 2624 e o ponto 654 estão nessa reta aparente. Isso daí depois eu vou testar, ver se vai funcionar. E é uma coisa que eu achei legal e achei interessante mostrar, que dá para a gente concatenar texto com o comando sequência. Parece uma reta paralela com ela logo aí embaixo, hein? E essa daqui, né? O olho engana, Exato, então, tem umas né? Dá para retas... saber, né? Dá para saber se são Mas paralelas. aí, exato, aí a gente já pode passar 2 retas aqui, usando o GeoGebra mesmo, para essa investigação meio manual
de determinar se as retas são paralelas, porque agora, como a gente sabe os nomes dos pontos, já fica mais fácil para procurar, né? Às vezes nas retas, deve ter uma enciclopédia de retas, E dá para saber linha todos os central. pontos que estão entre essas duas retas também, né? Se é uma funçãozinha matemática para isso. Ah, sim, então, aí às vezes vai ter que, até o próprio GeoGebra vai dar para fazer nele, você fala entre essas duas retas, né? Isso. Ou uma região poligonal, né? Ou uma outra Eu acho que dá para fazer com o GeoGebra. um retângulo. Se você usar um zip ali, define o zip, se avalia a distância, né? Se a distância até um certo ponto, aí tem que pensar um pouquinho mais na fórmula, como a gente vai fazer isso. Mas eu só queria mostrar aí mais a título de curiosidade mesmo. Ô, João, Pode falar. e você já procurou ver, ou olhar, verificar qual que seria um ponto mais distante que tem ali do triângulo, né? Porque Não, nunca tive essa, mas é uma boa pergunta. Isso é fácil, eu acho que é fácil fazer. Distante em que sentido? Distante, distante do baricentro, você, né? por exemplo, essa seria a pergunta, né? Então a gente pode até tentar fazer aqui, ó, por exemplo, Tenta diminuir um zip. pouquinho até onde você vai. Não, só no olho aí. Só Ah, diminui. no olho. É, Ah, tá longe, hein? é, É, já fiz esse zoom aqui. já. Olha, Ele tá, ele tá bem longe. Inicialmente ele dá essa aparência que a nuvem olha. de pontos está numa certa direção, mas para essa configuração, né? E Mas ainda ele vai tá, aparecendo. vai aparecendo Olha. mais e mais pontos aí. E aparentemente são esses. Uhum. Mas você está Só no que eu não cheguei, 2,6. só que eu não cheguei no fim ainda. Então, no 3000 e alguma coisa, eu fui até o 3000 só aqui, né? Porque eu queria mostrar, né? O GeoGebra vai até 3053. Então, aparentemente, é o ponto 2978. Mas está faltando ainda o 50. Não é, né? Não é, não. Tá vendo? Tem mais uns ali. Tem 2602. Eu não sei. Eu acho que a melhor alternativa é usar o zip, Ah, calcular a sim. distância E pegar o máximo. e pegar o máximo. Maior, Porque né? aí você vai ter essa noção de Uhum. quem é quem. Mas aí vai ter que indexar, né? Porque com o zip você vai pegar, você tem que retornar uma hora. Você pega e vai calculando a distância. Aquele que tiver maior, você joga fora e manda, vai segurando enquanto o cara tem menor. É que a janelinha para programar aqui é pequena, né? Você não tem um código bem grande. Uhum. Bom, eu ia mostrar essa construção aqui. Eu acho que dá tempo. Eu tenho alguns exercícios feitos. Essa construção nós mostramos o ano passado também, e é uma construção que dá nome, né, essas chamadas linhas. A linha de Euler é uma chamada linha central, mas tem Amplia todas a tela aquelas aí. outras. Sim, obrigado. Todas aquelas outras linhas mostradas, elas também são linhas centrais. Quando elas passam por pontos específicos, né, e famosos, elas recebem um nome específico e famoso. Mas, em geral, se ela passa por um ponto qualquer que não tem um nome, por um ponto só, ela é chamada LN. Se ela passa pelos números I e J, ela é chamada IJ. Eu não sei como se chama a reta de Euler, porque ela passa por 200 e poucos deles, né? É I, J, K, ok. Essa construção, essa reta aqui em, em rosa mais escuro, é a construção chamada a linha central devido a esse ponto X. Como que é a construção? A construção depois de pronto, é razoavelmente fácil, né? Tudo assim.
primeiro passo consiste em pegar um ponto X, né, que é um centro de triângulo. A gente vai supor que esse X seja um centro de triângulo, não é um X qualquer, e a passar retas por X, ok? Depois nós determinamos as bissetrizes dos ângulos do triângulo. A partir das bissetrizes, tem 3 bissetrizes, né? Aqui uma, aqui e aqui vai ter outra. Aqui tem só para verificação. A partir das bissetrizes, nós fazemos a reflexão dessas retas, as retas tracejadas azul, essa pretinha e essa laranja, em torno das bissetrizes. Isso daí vai nos dar essas retas azul escura, pontilhado contínuo, verde e laranja contínuo. E elas vão se intersectar em um único ponto novamente. Ok? Que é a construção que o Juan já fez, que é o isogonal conjugado. Ok. Então, agora vamos um passinho mais. Essas retas se intersectam os lados do triângulo em 3 pontos, A', B' e C'. Isso daí forma um triângulo. Forma esse triângulo. Essa construção, se você prolongar o lado do triângulo por uma reta, os 2 lados, na verdade os 3 lados, 2 dos lados vão se encontrar aqui em um ponto, e aí, prolongando os lados do triângulo grande, né, o triângulo original, isso daí vai também encontrar em alguns pontos que a gente vai ter que dar uma magnificada aqui para poder ver. E aí tem esses 3 pontos de interseção, e esses 3 pontos de interseção definem uma reta. A minha questão o meu trabalho, a minha tarefa para o próximo apresentação é demonstrar que isso daqui é verdade, né? Esses 3 pontos construídos dessa forma estão sobre uma reta. Ou, né, esses 2 pontos estão, né, e o terceiro está também. Essa construção dá origem a esse elemento aqui, que é chamado a linha central. Quando o ponto X é um centro de triângulo que tem nome conhecido, em geral ele dá um nome para a reta. Não necessariamente obrigatório, mas foi o que eu li das minhas leituras. E aí aqui tem um Ô, João, ele ponto... parece o triângulo pedal do conjugado isogonal? O triângulo que você colocou lá? Esse Eu não sei se é o pedal. Eu acho que não é o pedal, não é porque 90 graus? não é projeção ortogonal, né? Ele é a interseção, ela é a interseção aqui da reta passando pelo isogonal conjugado com o lado. E Então, aí eu eu tô achando ligo. que essas sevianas são perpendiculares aos lados, hein? Ah, não sei. Se for nesse caso aqui, não é, por exemplo. Tá vendo? Mudou já. Aqui não é perpendicular. Eu acho que foi a forma da construção aqui, mas, por exemplo, aqui já não é perpendicular. Sei lá, assim. Ó. Qual que não é? Esse daqui não é perpendicular, né? As sevianas. Tá vendo? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui não é Ah, não. 90 graus. Ah, Então, o triângulo, ele é você vê definido na pelas... laranja. Você vê na laranja aí, ó. Essa que vai daí até o ponto isogonal. Ah, não sei. Eu acho que não é, tá vendo? Ela não... Esse ângulo aqui não é 90 graus. Acho que no momento ali é só uma coincidência. Tá certo. Tá certo. Eu já li o nome desse triângulo aqui. Esse triângulo
rosa e o triângulo grande, se eu não me engano, eles estão em perspectiva. É algo por aí. Mas eu não me atentei muito, não fiquei muito nos detalhes. Bom, e aí tem um dos alunos, né, fez uma construção, eu até deixei o nome aqui para dar, fez uma construção, quando ele pegou um centro, aí tem a reta, que é chamada essa reta central, a linha central, ele disse que é o eixo antiórtico. Se, tem mais, tem outros alunos que fizeram outras construções, mas aí não fazia muito sentido ficar mostrando todos. Eu só peguei um lá. Bom, e aí nós temos alguns probleminhas, eu coloquei alguns probleminhas aqui, envolvendo tanto um pouco envolvendo mais essas questões da reta de Euler, mais algumas das propriedades, e dois ou três problemas que foram resolvidos pelos alunos também. E aí, para que vocês vejam como o pessoal escreveu, qual foi a evolução do pessoal. Bom, e por isso que vocês vão observar que existe diferença de apresentação. Primeiro probleminha é um probleminha que fala que a linha conectando o centroide de um triângulo ABC com o ponto X no circuncírculo é a mediatriz do segmento X' H, em que X' é o ponto diametralmente oposto a X e H é o ortocentro do triângulo ABC. Bom, eu demorei um tempo para entender o que queria dizer o problema, e aí vamos fazer o desenho, né? Essa é a primeira crise dos problemas é fazer o desenho que seja razoável. Então, o primeiro passo foi escolher um triângulo, um círculo, né? Passar um triângulo ABC, pois não? Amplia. Ah, sim. O Juan já está no automático, ele já tira, põe no automático. Eu fico. Escolher o triângulo, fazer o triângulo, na verdade, sobre o círculo já, marcar o centro O, e por O eu passar, escolher um ponto X, escolher um ponto X arbitrário, poderia ser aqui para cima, mas a, a estranheza nos diz que é para pôr ele aqui. E aí, a partir desse X, passo uma reta, passando por O, e vai intersectar no X', e aí sim, aí eu tenho três pontos, né? X, H e X', isso daí me define um outro triângulo. Ok? Então, o desenho é esse, essa é a história. E aí, a ideia é mostrar que G é o centroide do triângulo. G é centroide do ABC e também é centroide do X' HX. Ok? Seguindo essa construção. Se não for assim, eu não sei falar mais. Bom, numericamente, nós vamos testar aí. Podemos fazer essa mostração, uma palavra cunhada pelo professor Marcos Paulo, né? Muito bem colocado, mostração, que é observar o GeoGebra e verificar que não há inconsistências numéricas no resultado. Tem um indefinido aqui que eu não sei por que ele apareceu. Eu já tirei ele uma vez, mas ele persiste. Eu devo ter tirado, mas esquecido de salvar. Bom, a demonstração, a ideia, né, é o seguinte. Primeiro passo, HO é mediana do triângulo X, X'. Bom, isso é razoável porque X até O, como X é diâmetro do círculo que passa por ABC, O é ponto médio, então isso daqui é mediana, ok? Tá razoável. Bom, se é mediana, desculpa, é mediana, né?
Agora, H, G e O estão na razão 2 para 1, porque a gente sabe daquela propriedade que é a distância de H até G, duas vezes a distância de G até O. Bom, eu vou fazer por absurdo, foi a maneira proposta, eu achei interessante e segui por ela. Vamos supor que o ponto G1 vai ser o baricentro desse triângulo X, H. Certo? Então, ele deve satisfazer a mesma propriedade que o triângulo anterior, mas não com os mesmos valores, mas a propriedade sim. Bom, então, eu vou concluir que esses dois valores, né, essas duas coisas aqui devem ser iguais. Por quê? Porque se não for isso, se não for esse o caso, então esse G, na verdade, está um pouquinho para cá, e o outro G1 tá por aqui, e eu tenho uma certa distância de G1 até G. Bom, se eu tenho uma distância de G1 até G, dá para eu passar uma reta entre O e H, certo? Vou passar uma reta entre O e H. E aí fica inconsistente, porque o caminho de H até G, H até O passando por G, é maior que o outro caminho. Bom, mas esse caminho a gente já sabe que teria que ser uma reta, etc. Foi por aí a minha argumentação. Aqui não está falado isso, né? Está meio diretão a conclusão, mas a minha argumentação foi por aí. Se alguém tiver outra solução, legal, manda aí para a gente. Bom, o outro caso é que você tem um triângulo, um quadrilátero, na verdade, que é cíclico, que é um quadrilátero cíclico é aquele que todos os pontos estão sobre um círculo, e com H1 e H2 os ortocentros respectivos dos triângulos ACD e DBC. O objetivo é mostrar que o segmento H1 H2 é paralelo ao lado AB. Bom, novamente o mesmo problema, fazer a construção. Temos aqui uma construção. Então, eu tenho um quadrilátero, né? Primeiro fiz o círculo, depois o quadrilátero, para ficar mais fácil, senão pode não ter solução, o problema. Avaliei aqui os ângulos na nossa mostração, né? Então, o ângulo dessa reta M1, que passa por H1 e H2, com o ângulo do segmento AB. Aqui ele deve prolongar os elementos para poder fazer as contas. O ângulo deu zero. Opa, exatamente o que eu quero mostrar, mas isso daqui não é o resultado em si, é só uma ideia. Primeiro, para a gente ter certeza que fez a construção correta, e depois, tendo alguma certeza que fez a construção correta, tentar puxar ideias de como fazer a demonstração do resultado. Bom, os passos propostos são o seguinte, né? Primeiro, né? Você põe um círculo, o centro do círculo aqui em O1, e aí liga O1 até H1 e O1 até H2. Ok? Bom, depois disso, passa uma reta até o ponto médio do segmento CD. Eu chamei C1, D1, porque já tem mais coisas na memória aqui nessa construção. Então, eu estou com esse problema de notação. E aqui tem esse outro ponto passando pelo G2. Esses G1 e G2 são os baricentros de cada um dos triângulos, certo? Bom, o primeiro passo da visualização é que H1, H2, O1 e G1, G2, O1 são triângulos semelhantes, correto? Bom, tem um ângulo em comum
Acho que tem alguém falando aqui. Tem um ângulo em comum e os lados são proporcionais. Tá? Tudo bem, vamos ver. Ok, por que que os lados são proporcionais? Porque satisfaz aquela relação da distância, né? A distância aqui é duas vezes essa distância aqui é duas vezes essa distância. Então, realmente são proporcionais. Bom, então o que que vai acontecer? Eu vou concluir que G1, G2 é paralelo a H1, H2. Esse é o primeiro passo. Bom, e agora? Agora eu tenho que concluir que esse cara aqui é paralelo a esse lado. E aí o que eu vou usar vai ser o triângulo AM1B e o triângulo G1, G2, M1. Se eu usar esses dois, eu vou calcular novamente que há uma proporção, que os triângulos vão ser semelhantes, e aí eu vou por transitividade que os lados são paralelos. E seria isso. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Bom, eu estou entrando, devo estar acabando, né? Mas está acabando o tempo também. Bom, aqui já são alguns exercícios dos alunos que eles propuseram, que eles fizeram, escreveram e colocaram, disponibilizaram para a gente. Eu estou usando, vou tentar ir colocando à medida que os alunos vão fazendo, para que a gente vá tendo todos os problemas resolvidos na medida do possível. Esse próximo ano, se correr tudo bem, a gente faz mais alguns. Se não correr tudo bem, a gente faz poucos e vai postando. Esse é o exercício 1, se eu não me engano, que é feito pela aluna Cosma Dayane, não me lembro de onde ela pegou. Pois O não? nome tá em cima, João. Sim, mas a Cosma, sim. A Cosma Dayane Furtado dos Santos, né? Mas eu esqueci o que eu ia falar. Então amplia a tela aí, velho. Bom, é um problema razoavelmente tranquilo, né? Porque ele fala que você tem BM é igual a AM, que é igual a CM. Bom, se isso ocorre, esse triângulo ABM é isósceles, esse triângulo AMC também é isósceles, mas não são com o mesmo ângulo. Bom, então você tem aqui é mesmo ângulo, aqui é mesmo ângulo, mas como um todo você tem 180 graus, então a soma dos ângulos é 90 graus, né? BAC é 90 graus, BAC é 90 graus, porque BAC é realmente alfa mais beta. Eu particularmente acho uma solução bastante razoável essa. Tem um outro problema, esse foi postado pelo Marcos, que foi o responsável por cunhar o termo mostração. Eu acho que foi ele, não sei. Foi a primeira vez que eu ouvi, né? Vamos ser mais. Bom, ele fala que tem uma reta passa pelo baricentro de um triângulo ABC, deixando o vértice A em um semiplano e o vértice B e C, e os vértices, né, B e C, em outro semiplano determinado por R. As projeções de A, B e C sobre R são M, N e P, respectivamente. Prove que isso acontece. A gente tem que sempre lembrar que temos isso no problema, em todos os problemas propostos, em geral, a gente tem só isso daí, não tem nenhuma dica, não tem mais nada. A partir do desenho, você pode ter uma ideia, né, do que ocorre. Então, tem o baricentro determinado com base no critério de construção
dos pontos médios, passa as retas, onde intersecta duas delas é o baricentro. A terceira vai estar lá de novo. Estar lá, né, de novo. E aí, seguindo recomendações do problema. A reta passa pelo baricentro e deixa o vértice A de um dos lados e os outros dois do outro lado. Qual que foi a ideia? A ideia é mostrar que a projeção perpendicular de B na reta R, que chamou ponto N, essa distância aqui, mais essa distância aqui, então BN mais CP, é A vezes, é AM. A vezes não, AM. Então, se você somar essa distância com essa distância, vai dar essa distância AM. Bem ilustrado o problema. Aqui está a mostração, então nós podemos verificar, ter um pouco mais de confiança. Podemos rodar aqui o ponto D, para ver que isso vai se mantendo. Veja que agora já não é verdade mais, né? Porque não satisfaz o critério do problema, porque a reta não deixa A de um lado e BC do outro. Ela está deixando BA de um lado e C do outro. Então, nós temos que ficar atentos à restrição e ficar por aqui até Se aqui fizer a apenas. diferença, será que dá certo naquele caso? Eu não sei, eu não sei. Eu acho que vai valer o mesmo resultado, só que a Pega diferença negativo ali PN, né? a gente vai ter que dar uma ajeitada aqui nos detalhes. Mas é um achismo só, não é uma certeza, não. Nós vamos ter que fazer, eu acho que o que vai valer, o que eu estava pensando era o seguinte, né? É essa distância aqui, né? De C até... De C, seria aqui... não sei o que eu CD estava menos pensando. BM, né? CD, ou CP menos BM igual ao AM. Não sei. Isso que às vezes colocar o ponto, né, fazer a reta passar pelo vértice B ou vértice C, as distâncias vão ser iguais. Como se fazer a reta passar pelo ponto B ou C? Isso, tenta isso, Aqui? é. É, Bom, demonstração quase parece, deu, né? né? Mas assim, o tamanho aqui atrapalha um pouco, né? Aqui, ó, aqui deu certo, mas parece estar Uhum, um pouquinho desviado. Agora, uhum. isso que você me falou aí, achei interessante. A É, diferença das distâncias, né? Seria essa aqui e menos essa daqui, né? A gente pode pôr aqui, né? Se quiser testar. uhum. Não, mas prova isso aí primeiro, depois a gente vai buscar É, as informações. vai. Depois, na aula de discussões, a gente faz isso, né? Falou. Bom, a demonstração eu achei bem elegante, né? Deixa eu voltar aqui para o problema correto, para ficar mais bonito. Seja a M1 a mediana, né? E Q. Então, M1 é mediana, tá? Essa distância aqui é a mesma que essa. E Q é o ponto médio de NP. Então, esse ponto aqui, ele chamou o ponto médio de NP. Ou seja, a distância de P até Q é a mesma distância de Q até N. Bom, aí ele fala o seguinte, ele lança a mão de um argumento, né? Que isso daqui é um trapézio. Então, BNPC é um trapézio. E aí a pergunta é, como? Por quê, né? Justifique. Vamos deixar ao leitor para justificar que é um trapézio realmente. Eu acho razoavelmente tranquilo, porque isso daqui é projeção, né? Projeção ortogonal sobre a reta, projeção ortogonal sobre a reta. Então, nós vamos ter
esse paralelismo aqui entre os elementos, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, e você já tem a conclusão direta de que é um trapézio. Portanto, você pode utilizar a base média do trapézio. Essa distância aqui, M1, M1Q, é a soma das duas bases sobre 2. E aí isso daí vai servir para o próximo passo. Na verdade, o outro passo. Sendo o G o baricentro, essa distância aqui, de A até G, é 2 vezes a distância de G até M1. Então, guardemos. E aí você tem uma semelhança de triângulos, né? Que o triângulo AMG, AMG é semelhante ao triângulo G, cadê? G, GQ, M1. Por qual caso? Pelo caso ângulo-ângulo, né? Porque esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, esse ângulo aqui é 90. Eu só... Ok. Então, a razão de semelhança vai ser 2. Então, nós podemos concluir que diretamente, né? Na verdade, aqui a gente escondeu as continhas. 2 vezes M1Q. Só que M1Q é esse elemento aqui sobre 2. Aí vai cancelar esse 2 com esse 2 e você está com o seu problema resolvido de maneira direta. Vamos mostrar mais um aqui. Tudo bem, Alessandro? Eu vou para o próximo. Esse daqui é um pouco grande. Perfeito, João. Valeu. Bacana ali, usou a base média num trapézio, né? Exato. Bom, eu vou mostrar mais esse e já vou parar também, que já está dando tempo. É um outro exercício, deixa eu ver quem foi o aluno, Antônio César, que ele postou, e a gente está utilizando essas anotações que eles fizeram. Então, tem um triângulo ABC, né, as medianas ao lado AB são perpendiculares, então, sabendo que ocorre esses comprimentos, determine BC. Como existe essa perpendicularidade, né, ele vai aplicar Pitágoras. É um indicativo para aplicar Pitágoras. Mas ele, antes disso, fala o seguinte, ó, o segmento DE é a base média do triângulo ABC. Por quê? Bom, isso daqui, pois esse segmento une os pontos médios dos lados, as medianas dos lados AB e AC são perpendiculares. Então, ele chamou a mediana, esse ponto no qual intersecta aqui de E e esse ponto aqui de D, passou um triângulo, uma retinha, e fez a respectiva conclusão, que esse comprimento é metade do comprimento da base. Agora, em cada um desses triângulos, ele pode aplicar o teorema de Pitágoras, correto? Então, triângulo BGD, ele aplica Pitágoras, ele tem esse lado. Nesse triângulo GEC, aplica Pitágoras porque tem esse lado. Nesses outros dois triângulos, ele não tem os lados, mas dá para fazer uma soma. Você tem o item 3 e item 4. Se você soma 3 e 4, você tem do lado direito DE quadrado mais BC quadrado. E do lado esquerdo, você tem esses 4 termos aqui somados. Só que BC, pela base média, é 2 vezes DE. Então, você já elimina BC pela base média. Dois termos desses, cada um desses termos aqui a gente tira no anterior, porque BG quadrado mais GD quadrado é 4 ao quadrado, está aqui, a gente já sabe. E aí fica simples de você fazer a sua conclusão, que é 2 raiz de 5. A tarefa, né, eu vou deixar a tarefa, é Peraí, João, observar deixa eu só aqui. no finalzinho aí Desculpa, desse aí, um minuto. Desculpa. É o 3 quadrado mais o 4 quadrado, que é a soma
Ah, não, tá ok. Esse lá, aqui é DE quadrado, tá aqui. Uhum, Esse daqui, BC, ele usou a base média, né, que é 2 vezes DE. Então, isso uhum, daqui já dá para eliminar, que dá 5DE quadrado. uhum, Aqui, BG quadrado mais GD quadrado é 4 ao quadrado. uhum. E CG quadrado mais GE quadrado é 3 ao quadrado, como está aqui. E aí, um dos lados já fica eliminado e ele consegue fazer a conclusão direta, que é 2 raiz de 5, o lado BC. Ou seja, BC é 2 raiz de 5. Quer Para dizer DE. que Ah, o BC é duas vezes o DE, tá certo. o DE é raiz de 5, né? O É, ele DE vai achou ser isso raiz de daí. 5 e o BC vai ser 2 vezes ele. Beleza, valeu. Opa, obrigado. Bom, esse exercício aqui eu vou deixar como tarefa. Não que seja difícil, é que tá muito bem ilustradinho, passo a passo, e porque o tempo está acabando também. Mas é um outro exercício de um outro aluno que fez, Então, e compartilha aí eu o já código. compartilhei no chat Tá. as anotações todas. Vou Lá até pôr também lá no grupo. na página Eu- também tem muita coisa compartilhada, né? No Moodle, né? Lá não compartilhei ainda, mas vou fazer isso, bem lembrado. Já vou fazer isso lá também. Bom, e a tarefa eu estou finalizando ela, mas a ideia da tarefa seria essa demonstração relacionada à fórmula de Euler. A fórmula de Euler não, eu estou finalizando a tarefa, e depois eu mostro lá, caso na hora que a gente voltar, eu volto, apresento em mais detalhes. Mas uma das possibilidades é essa construção aqui, refazer, escolher um ponto qualquer para refazer, desde que não seja um centro, porque já tem um pronto. Essa construção não é razoavelmente simples, né? Ou a demonstração que os pontos aqui estão sobre uma reta. Aí já deve ser um pouco mais complexo. Lembrando que esse conjugado isogonal também faz parte da tarefa 8. Se alguém fez, é só Ah, sim. Então eu vou trocar, vou pôr a demonstração de que os 3 pontos estão sobre a reta. Brincadeira. Mas ficaria por aí, a, ficaria por aqui as discussões nossas por hoje. Eu espero que tenham pescado alguma informação que tenha sido ilustrativo. Juan, Alessandro, estou à disposição aí caso tenham alguma pergunta. Muito bom, João. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Juan. Alguma pergunta, algum comentário? Muito bom, João. Parabéns aí. Valeu, obrigado, Zinho. Bastante novidade hoje, hein? Eu tentei pegar, reaproveitei a aula anterior, né, e inseri alguns detalhes. É sempre assim, na verdade, né? Vai inserindo e tentando melhorar algumas poucas informações. Uma coisa interessante seria essa demonstração da inclinação da reta de Euler, né? Se alguém tiver, às vezes está na manga lá, o rapaz fala, pô, tô fazendo aqui por curiosidade, posta lá pra gente. Tá falando dos coeficientes angulares? Ah, Exato, é. eu achei bacana você colocar ali o ortocentro, né, sobre o eixo Y, ali já facilita bastante já. Ah, é verdade. Deixa eu ver Ou, se eu acho ela aqui. Se por outro ortocentro sobre o eixo Y, o ortocentro H, mas eu tenho que ajustar, né?
Você fala assim? Mas tira o A, né? Tira o A não deixa 90 graus. Né? Assim? Coloca o B sobre o eixo Y e puxa o A um pouquinho. Aí o ortocento ele vai. Não, puxa pra cá, ó. Coloca o A aí no -4, no menos. Eu acho que ele vai. Sobre o eixo. Ficaria por aqui, né? É o problema de BIOS agora, aqui, é isso? Ele vai estar na perpendicular aí, né? Sim, a ideia é E essa. a perpendicular é a AC. A ideia é essa. Mas se eu não tive tempo de Ou seja, olhar sempre você mais. consegue fazer uma transformação, né, nos eixos coordenados de tal forma que você consiga, né, essa disposição. Acho que seria uma alternativa Isso aí para o viável. triângulo acutângulo, né? Aham. Bom, mas seria isso mais a discussão. Eu só gostaria de lembrar, né, que o GeoGebra, gente, esses comandos zip, nivelar, a tendência, ele já está meio que adotando a tendência de eliminar o for, o loop, né, o loop for. Me parece que há uma tendência de eliminar o loop for devido à eficiência computacional. Então, ele já traz esse tipo de coisa meio que mais eficiente, e a gente consegue fazer bastante continhas com ele. Vocês viram ali que eu faço, nós fizemos continhas, vocês fazem, o Juan também já apresentou várias vezes, utilizando o comando sequência. O zip eu não lembro, mas tem uma série de comandos que pode ajudar muito na hora de fazer as coisas com o GeoGebra. Principalmente se você tem coisas recursivas, que é uma atrás da outra, ou procedimentos idênticos para serem replicados. Bom, seria isso por hoje. Seria. Muito bom. Eu não sabia, desculpe interromper, eu não sabia, mas o GeoGebra também pode ser usado para fazer simulações em física, né? Vocês já viram? Simular experimento? Não. Eu já vi coisas mais pequenas, assim, por exemplo, o sistema massa-mola, mas não sei, não muito mais que isso, né? Só o sistema massa-mola mesmo. Não sei se o que eu vi aqui, talvez, né, supera o que você já viu, mas no próximo retorno, é porque eu curso uma disciplina isolada aqui, né, perto da minha região, uma disciplina isolada de mestrado. Na área de educação. E aí a gente recebeu esse arquivo na extensão do GeoGebra para a gente simular um experimento e fazer uns estudos. Aí eu lembrei que nós estamos trabalhando aqui, mas se vocês acharem que é pertinente, eu só mostro, né? E depois a gente sabe. Eu acho legal. Na próximo terço aí, eu vou mostrar esse detalhe que eu falei que eu estava procurando e acabei esquecendo, né? Uma relação para a reta de Euler também. Mais um ponto que está na reta de Euler, que é obtido de interseções. Aí a gente volta depois do café, acho que seria melhor. Concorda, Juan? Tá certo. Obrigado, João. Vou parar de gravar, interromper a gravação. Certo. E aí